Olha, obrigado novamente. Vida longa e sucesso aí para o canal Ale Metal Pesado. Espero que os fãs do Mordef, os seguidores do canais aí, os seguidores do canal, apreciem aí essa pequena esse resumo, né, que eu fiz aí da história do Mordef. Para quem não conhece a banda, o Mordef sempre procurou, como eu disse durante a explanação aí, que a gente sempre procurou um som e uma característica própria, né? Tanto liricamente como musicalmente. Liricamente o Tamir vai estar falando aí. E o Mordef é uma banda do underground que vive no underground. A gente depende da galera, né? Não só o Mordef, todas as bandas, a cena, os canais. A gente sempre pede para o público refletir, né? Eu estava falando com um amigo meu aqui, o Tuba Histeri, do canal, que ele tem um canal aqui em Rio Claro, né? O Tuba Histeri Metalhead. A gente estava conversando, acho que todo mundo está sabendo sobre o show aqui no Brasil do AC/DC agora. Claro que é uma puta de uma banda, né? Mas pagar R$ 1.500 aí, 1.000, é um absurdo para um show, né? É piada, né? Não tem como, né? Tudo bem, é uma puta de uma banda, né? Mas é uma reflexão aí para todos aí, para o movimento. Um show aí de banda underground, 30, 40, 50 conto aí, né? Então, compareçam mais uns shows, né? Apoiem as bandas que vocês gostem, né? Prestigiem os canais aí. E é isso aí. Novamente, obrigado, Ale. E a gente se vê aí em algum show aí. Valeu, Headbangers. Até breve. Valeu, Vlad. Cara, sem palavras para agradecer aí a você ter confiado no meu trabalho uma vez mais, né? E deixado essa maravilha aqui, ó, essa obra-prima em todos os sentidos na minha mão para fazer o vídeo. Eu quero fazer o vídeo definitivo do que significa esse Hermetic Creations, não só para o metal nacional, para o metal mundial. Vlad, valeu mesmo, cara. Vlad que já é um amigo, né? É uma pessoa que te conversa direto aí sobre música, o caramba, né? E eu tive acesso em primeira mão, quando muita gente não teve, né, aos áudios desse álbum aqui. Eu fui escutando, cara, e sem palavras para agradecer. E vamos começar esse vídeo aqui. E é o seguinte, pessoal, é um vídeo que eu posso dizer assim, único no meu canal. É um vídeo que tem entrevista, é um vídeo que tem dois sons, vai ter dois sons aí, um do passado e um desse álbum aqui. Pois tem muito o que falar, tem convidados, tem lives que eles participaram, tem um conjunto de coisas aqui, porque esse álbum ele requer, como posso dizer, muita explicação, muita interpretação, né? Tem muita coisa para se falar do Hermetic Creation do Mordef. Meu nome é Alexandre, esse aqui é o canal Ale Metal Pesado, onde eu faço resenhas, campeonatos de vinil, cobertura, faço uma par de conteúdo aqui, diversos, não se prende a um tema só, tem vinil clássico, tem banda underground, tem de tudo aqui. Tem até confronto de um álbum contra o outro, vai ter campeonato de thrash metal, tá bom? E também logo logo, dia 7 de dezembro, tá indo uma outra cobertura aí que eu já vou falar, que é o Headbangers Night aí, comemorando inclusive 12 anos no canal Mundo Metal, que é parceiro aqui.
E eu já vou, logo de semana, eu vou fazer um vídeo aí falando sobre as bandas que vão participar e tudo mais. Por falar em parcerias, canal Mundo Metal, um canal aí que também, assim como eu, faz conteúdos diversos aí de tudo que vocês podem imaginar, gente. De resenhas, discografias, novidades, assuntos, notícias. Os caras lêem o chat todo. Tem o canal do Diego Metalizer, irmão aí que agora tá fazendo uns vídeos aí dos CDs dele. Ele sempre fez, na verdade, né? E bem bacana a coleção dele. Ele explica bem, né? Também tem o Júlio Vinhal, seu Idea Creatorcast, né? Logo temos novidades aí também, sorteios de brindes. O cara faz um podcast incrível aí. Peço que você se inscreva em todos esses canais aí das parcerias que eu tô falando. Power Trash Death, do meu amigo Reinaldo Steel, também é outro canal que a gente está divulgando aí, porque eu também participo da Dark Radio, né, que é um programa que, inclusive, eu solicito que vocês baixem o aplicativo da Dark Radio no seu celular, no computador, para acompanhar de domingo, das 18 às 20 horas, a programação do Power Trash Death. Em algumas vezes eu participo. Também tem Storm Atom Records, vocês estão vendo aí que eu estou fazendo vídeos de indicações dos álbuns, né, que o selo lança. Parceiro aí incrível, Léo Guerreiro, o cara leva com muita dificuldade, aí, com muito trampo, esse selo aí trazendo material incrível pra gente, né? Alan Var também, do portal Luciferex, uma mídia escrita, tem na internet o portal aí, vocês podem conferir. Meu amigo Marcel Profanator também redige muitos assuntos lá. E a Black Seal, né, que lança aí muito material extremo no Brasil. E também fiz um unboxing esses dias. E logo teremos novidades, né? Bom, para começar esse vídeo tem um colaborador, o nome dele é Tibério Chagas. Vou começar com o pontapé direito, com o pé direito, no dito popular aí, né? Começar bem. Tibério Chagas é um colaborador, tem o grupo, né? Grupo Galera Rock Heavy Metal, que tem mais de 1000 bandas na Bandcamp deles lá, e ele tá sempre ali colocando material de banda nova aí, caramba, e ele vai começar mostrando um álbum anterior a esse aqui. E eu acho muito importante, gente, muito importante mesmo, alguém que fale um pouquinho do álbum anterior, tá bom? Vamos lá, Tibério, a palavra é sua, meu irmão, a gente já volta. Salve, pessoal, mais um vídeo do canal Tibério Chagas Indica, um quadro do canal Ale Metal Pesado, em parceria com esse canal maravilhoso do nosso amigo Alexandre, para estar trazendo para vocês uma injeção de heavy metal e metal, como ele sempre fala nos seus vídeos, tá? Como todo mundo já sabe, esse vídeo aqui para estar indicando bandas, tanto da minha parte como da parte do Alexandre, tá? Mas a primeira coisa que eu vou fazer é estar falando um pouco da banda que vai ser apresentada no vídeo, que é a banda chamada, de tirar do encaixe ficar mais bonitinho, né? Mordeth, né? Mordeth. O Mordeth é uma banda de death metal progressivo, tá? Esse álbum aqui é de 2018. Eles lançaram o álbum de 2005 que o Alexandre vai estar apresentando para vocês aí. O que falar dessa banda, cara? Quem gosta de metal progressivo, death metal, cara, isso aqui é uma ótima pedida, cara. Sensacional, bem produzido. Foi produzido pelos caras da Heavy Metal Rock, né? Então dispensa apresentações. Em breve eu vou ter meu material de 2025 na minha coleção, tá? E para vocês aqui é o Mordeth, né? Agora a minha indicação, claro, né? Não pode passar batido. É uma banda de death metal chamada Pestilence. The Pestilence é uma banda de São Paulo, ambas são de São Paulo, tá? O Mordeth é de Rio Claro, São Paulo, e essa aqui é de Campinas, tá? Esse aqui é o álbum também de 2018 da banda, é o full deles, tá?
Álbum simplesmente simples, mas, cara, de extrema qualidade. Foi feito em parceria com diversos selos, alguns conhecidos como a Violent Records, lá de Santos, né? Que nosso amigo Luiz, né? Vocalista do Vulcano, entre outros projetos, tá? Espero que a banda tenha outros trabalhos, tá bom? Quando eles lançaram essa play, eles eram um trio. Agora, se eu não me engano, eles estão com um duo apenas, tá? E é para vocês amantes de death metal, que isso aqui é obrigatório ter na coleção. E tanto a de death metal progressivo como essa aqui de death metal obrigatórios, tá? Sempre falo nos meus vídeos. Vou deixar a palhinha das duas bandas aí para vocês estarem conferindo, tá? Do Mordeth como o Tempestilence. E também vou deixar os links aí pro nosso amigo Alexandre que tá colocando na descrição do vídeo para vocês acompanhar as redes sociais, Instagram, Facebook e Spotify das bandas, tá? E o meu vídeo fica por aqui para vocês, Mordeth e Tempestilence, tá? Tamo junto, até a próxima, pessoal. Valeu, Tibério Chagas. A indicação Tempestilence, banda aí, que lançando o álbum também de 2018, né? A exemplo do Unknown do Mordeth, é o álbum que o Tibério mostrou, que ele tem na coleção. Vou estar passando um clipe desse disco aqui também, tá? Porque é importante frisar, até para vocês terem noção da evolução, né? O Mordeth é uma banda que tem ganhando destaque com esse Hermetic Creation aí. Meio destaque merecido, uma banda lendária de Rio Claro no final dos anos 80, acho que de 88 mais precisamente, e lançando diversos álbuns, tem uma discografia vasta inclusive, né? Além de 4 álbuns, tem EPs, tem demos, e a gente que é da época ali, né, eu nasci em 73, e sabia a luta que era para conhecer uma banda nova, cara. Tinha que com troca de correspondência por revista, ou era pessoalmente ouvindo demotape em alguma loja, algum colega com uma fita cassete também ali no Walkman, a gente ouvia um pouco, e a gente conhecia a banda de uma maneira muito precária, e era o que tinha, né? Tinha as revistas, tinha fanzines, os fanzines, inclusive, acho que tinha fanzine, gente, que o pessoal era escrito à mão e xerocado, mas estava ali com muito conteúdo, muita banda a gente conhecia através de fanzine. E Mordeth figurou por diversos fanzines independentes, pena que eu não tinha mais nenhum, né? Mas é assim, o Mordeth com esse álbum deu um salto. Por exemplo, eles estão participando em várias lives, acho que live mesmo, eles não tinham participado até então. Então tem várias lives, eu digo, por conhecimento. Em mais programas eles estarão. Não parou aqui, vão estar em mais. Só que aqui no canal o Mordeth não é novidade. Vai estar linkado aqui na descrição do vídeo um que eu já fiz do álbum da banda, falando desses 3 álbuns aqui: Lux in Tenebris, Animicide e Unknown. Então, na verdade são 3 álbuns, mas são 5, né? Porque esse aqui tem o EP Dimension of Death aqui junto, e esse aqui tem o EP o Robotic Dreams, tá aqui tudo incluso. Então na verdade eu falei sobre 5 álbuns praticamente, né? 5 álbuns. Vai estar linkado aqui no vídeo. Então aqui no canal, ali Metal Pesado, o Mordeth, banda lendária que eu já conheço desde aquela época, sempre teve espaço, né? Lá de trás. E não deixaria de ter agora, com esse aqui, com esse excelente álbum aqui, né? Como eu falei no começo do vídeo, né? Eu vou passar o clipe de Monolith. Deixa eu ver se é esse mesmo som. É esse mesmo, Monolith, do Unknown. Só que antes vai ter um convidado que vai ter estreia aqui no canal. É o Tuba, do canal Tuba History Metalhead, né? Ele é um cara também de Rio Claro, é amigo deles, né? Tem vídeo no canal do Tuba, inclusive, falando sobre, aliás, um vídeo excelente. E esse vídeo aqui que o Tuba mandou para mim como convidado para falar dessa banda, do Mordeth, é uma autorresenha, é um vídeo muito explicativo. E é importante, muito importante o conteúdo, Tuba. Muito obrigado aí. Estreia aqui no canal Metal Pesado. Espero que muitas vezes você apareça, irmão. Então vamos lá. Tuba, do canal Tuba History Metalhead. Em seguida, Monolith, do álbum The Unknown. E a gente já volta. Fala, Redneck do Brasil! Tuba History na área. E olha só, estou hoje no canal do Ale Metal Pesado. Tá, um canal sensacional que eu recomendo 100% aqui no YouTube. Não é para falar de uma banda, galera, da minha cidade aqui, que ele vai mostrar aí. E ele falou para mim: cara, os caras da sua cidade, por que você não dá uma participada, dá sua opinião
sobre o novo álbum dos caras que chegaram, né? Estamos falando da banda de death metal Mordeth, cara, aqui de Rio Claro, interior de São Paulo. Eles lançaram, o que eu já vou adiantar para quem gosta aí, um dos melhores álbuns de 2025, na minha opinião. Não é porque os caras são daqui, não. Eles fazem um death metal diferenciado. Várias nuances, aquele som... a letra deles traz um pouco de sociologia, mas voltada por coisa futuro, traz ficção, traz um monte de coisa relacionada a esse mundo futurístico, não é? Coisas sensacionais, engloba ali umas letras bem doidas, algumas coisas mais centradas. É uma banda com temática diferenciada e uma banda com sonoridade diferenciada. Não é qualquer death metal. E agora, 2025, ó, Hermetic Creation, olha só a capa do novo álbum dos caras, ó. Pode ver, olha, você vê aqui, não é que realmente é algo, ó, esse desenho aqui, essas imagens que tem no encarte inteiro do álbum, né, ó, várias coisas, parece algo de desenhistas como o Giger, por exemplo, não é? Alguma coisa relacionada a alienígenas que também tem, obviamente, no tema deles, não é? Ó, uma coisa bem interplanetária, futurista, sensacional. Olha as imagens, cara. Olha o encarte, o material fantástico do Mordeth, tá? Cada faixa tem uma imagem. Então você vai pegar esse material na sua mão quando você adquirir esse CD e você vai ter, cara, muita coisa. Ó, Varginha's Paradox, olha só. Falando totalmente de coisas alienígenas, né? De Varginha, lá em Minas, muito conhecido. Hermetic Creation, cara. Recomendo 100%, um dos melhores álbuns de 2025. Mordeth, ó. CDzinho, tipo, para não bater a luz ali, vamos ver. Aqui, aí, ó. Maravilha. Né? Sensacional, os caras são incríveis. Aqui o vocalista, ó, guitarrista, o Vlad, o Tamir, que eu conheço há muito tempo. Eles estão em trio agora. Eles já foram trio, virou quarteto, agora estão em trio de novo, mas vale demais conferir o novo álbum deles. Ele quebra, né? Vou falar para vocês, fazer meu jabazinho aqui também, né, Ale? Tuba History Metalhead no YouTube, pode procurar lá, eles vão estar no Tuba History também, eles estão em todos os lugares. Mordeth hoje está em todos os canais do YouTube, todo lugar chamando os caras, né? E eles vão estar no Tuba History Metalhead, no quadro É do Brasil. E vou falar mais uma coisinha para vocês, o Vladimir, ele tem uma outra banda, tá? Que é o Funeral Sex. Vou deixar também aqui, ó, para vocês, recomendado aqui. Funeral Sex também é uma banda que o Vlad, ali do Mordeth, participa. Então, o Ale está falando do mais novo álbum deles, Hermetic Creation. Mais uma discografia sensacional. 37 anos de banda. Ultramente, maravilhosamente recomendado. Então, muito obrigado, Ale, pelo convite, né? Um sucesso total aí, um grande agradecimento ao Mordeth, não é? E quero que eles prosperem demais e fiquem ligados aí, porque aqui no Ale e lá no Tuba History Metalhead tem sempre muito metal na cabeça. Fui!
Valeu, Tuba. Cara, muito obrigado aí por dispor do seu tempo para falar dessa grande banda. Eu sei que vocês têm um laço estreito de amizade aí, está vestido aí, está com um álbum novo na mão, fez vídeo da banda, parabéns, né? E é bem bacana ter esse conceito aí teu, né, irmão? Que você é um cara entendedor do assunto. Eu peço a todos que se inscrevam no canal do Tuba, vai estar aqui na descrição do vídeo. Aliás, todos os canais que eu apoio, que eu sigo de alguma forma, estão alinhados aqui na descrição do vídeo, como grupos do Facebook também. E todo mundo que faz parte desse universo underground, né? Pô, falar disso daqui, cara, é um vídeo que exige um pouco mais do que o normal, porque a gente não está falando só de música, né? A gente está falando de todo um trabalho artístico na parte gráfica, na parte lírica, na parte instrumental. É um trabalho, assim, que eu posso dizer que... E se o death metal brasileiro viajasse pelos cosmos, explorando o ocultismo, a ciência, o abismo espiritual da humanidade? Esse é o universo de Hermetic Creation. Enquanto muitas bandas falam de guerra e sangue, o Mordeth fala de universos, entidades e decadência espiritual. E é exatamente isso mesmo. A banda, desde o primeiro álbum, Lux in Tenebris, quando veio ali naquela primeira safra do death metal brasileiro, o Mordeth fazia parte, ao lado de bandas como Genocídio, o Mortal Profecia, que lançou o full deles ano passado, Banda Guerreira aí também, tem vídeo no canal, e tantas outras, né, bandas lá de Minas Gerais também, que começaram explorando o death, mas o Mordeth já vinha nessa pegada de ficção científica, né, e espalhando a sua mensagem desde aquela época, né. É uma banda sem igual. Talvez o Genocídio faça algo parecido, né, em alguns álbuns aí, que o Genocídio também explora muitas variantes musicais, mas o Mordeth já não explora tanta variante musical. Começou mais death tradicional, ali na linha Morbid Angel, Carcass, Entombed, né, Carcass um pouco diferente, o Carcass mais hoje até do que naquela época, já explorando aquela sonoridade incrível, né, do que o death metal trazia pra gente. Só que lá naquela época já tinha sim seus experimentalismos sonoros que foi se acentuando no decorrer dos anos, das décadas aí, né? O Mordeth teve 2 hiatos, né? Mas desse último pra cá, a gente pode destacar que não foi um hiato proposital. A banda não vive de música não, tá? Então, já conversado com a banda, esse hiato aí foi o seguinte, foi compondo essas músicas, foi compondo a parte gráfica, compondo a parte de arte, tem muita inspiração nisso tudo, tá? Tem muita parte, a parte lírica também, vocês vão ver uma entrevista aqui que isso vai ser falado melhor do que eu falando, e tudo isso, dia a dia, foi sendo construído ao longo desses 8, 9 anos, do último álbum do Earth Knows para esse Hermetic Creation. O álbum, na minha visão, apresenta uma evolução em relação a esse aqui, né? Que já era muito bem retratado, como vocês viram no videoclipe incrível que rolou agora de Monolith, mas juntando um pouco da raiz do Lux in Tenebris. A brutalidade aliada a essa técnica. Então é como se fosse a união dos dois, com o peso desse, riffs muito, que lembram muito esse aqui, com uma veia um pouco trash às vezes, com a evolução natural desse álbum aqui, e que evolução! E destacando, né, claro, a própria, assim como eu posso dizer, vontade da banda de fazer algo perfeito, fazer algo irretocável, tanto na parte gráfica, na arte, nas letras e na musicalidade. Tá, pessoal? Isso é notório aqui nesse álbum aqui. Vamos mostrar um pouquinho agora. Eles participaram de diversas lives aqui. Eu separei alguns trechos curtos de 3 lives que eles participaram, né? A primeira é com o meu amigo Gus, do canal Metal Open Mind. Eles foram lá, fizeram uma live incrível. E tem um trechinho, esse trechinho quem separou pra mim foi o próprio Gus. Se liga aí como é que foi. Lembrando que essas lives aí vocês podem ter acesso ao canal lá, os canais aqui mencionados, né, que eles participaram, e ver na íntegra. Manda aí, vamos ver como é que foi. O que eu queria perguntar para vocês é o seguinte, ficou sensacional, né? Eu sei que vocês tiveram bastante cuidado em produzir isso, e sei que vocês assinam essa concepção e do conceito aqui desse álbum.
Agora, mas eu fiquei curioso, né? Como eu também sou designer, eu também trabalho com isso. Eu acho que vocês devem ter utilizado aí ferramentas dessas generativas, inteligência artificial, ou não, me corrijam se eu estiver errado, né? E eu queria saber que ferramentas vocês usaram e como foi esse processo? Quem foi responsável por ele? Como é que quem é o perito em escrever É o Tamir, é o Tamir. É o Tamir, é o Tamir. É. Na verdade, O Tamir acho que ficou 1 ano fazendo isso aí. Tem imagem lá para fazer várias capas. na verdade, a ideia, né? O Vlad sempre quis fazer uma capa remetendo ao Lux em Trends, né? Então, Uhum. você tem as duas garotas, mas o Vlad queria fazer uma robótica e outra alienígena. E a partir disso que a gente começou a trabalhar e chegar nesse resultado, né? Eu usei o DOI, o ChatGPT, tá dentro dele, né? E um monte de ferramentas, né? E foi um processo mesmo, né? A gente foi fazendo várias e várias, né? Porque a gente usou, o que eu usei, né? Aí, no caso, né, de influência, o Bosch, a Hieronymus Bosch, o Peter Bruegel, o Giger, Goya, o Dzislaw Bezinski, que é um pintor polonês, também na linha do Giger, né? E foi isso daí que a gente começou a criar. Mas para chegar nessa capa, eu acho que a gente fez uma 100 para chegar nisso. A gente foi fazendo capa, fazia capa, mandava para o lado, reprovado, reprovado, reprovado. Então chegou um momento e falou, não, essa daí, beleza, vamos usar essa. O Tamir, você é designer também? Você tem esse background ou não? Não. A única coisa tipo, a inspiração nesses pintores aí, você usar a ferramenta, né? Que assim, é uma ferramenta. Exato. Sem a pecinha que está atrás, ela não vai fazer nada ali. Então você tem que colocar. Exatamente. É que eu comentei na última vez, né? Recentemente. A capa, não desmerecendo, mas a capa do Dark Angel não é uma capa legal. E aí, vocês viram aí o trampo da capa? Como é que foi? O trabalho que é? Fizeram muita capa para chegar nessa, e não é só a capa, né? O trabalho interno de arte, que a gente vai falar sobre o CD, sobre a mídia física, eu vou mostrar para vocês. Mas o trabalho foi incansável, né? Desde o Unknown Knows para cá, e toda essa questão, né? Dessa parte gráfica, lírica, e como fazer a concepção das músicas que estão no nível de inspiração único, tá? A sensação de ouvir esse álbum aqui, gente, é algo fora do comum. Eu ouvi muitas vezes e ouvirei outras tantas. Eu acho que se eu fizesse esse vídeo daqui uma semana, por exemplo, talvez fosse diferente desse. Porque é um álbum único que eu vi até hoje, que você, a cada ouvida é uma percepção. Tem várias formas de você assimilar a audição desse álbum. Você pode simplesmente colocar um fone de ouvido à noite, ouvir na madrugada e se deixar viajar entre imagens, se ver nesse espaço, se ver nesse mundo, né, que o Mordef explora, né, e traz pra gente. É um álbum também, não é só ficção científica, ele é denso, pesado, você enxerga ali, eu imaginava, vinha à minha mente imagens, por exemplo, de robôs gigantes destruindo prédios, pessoas sendo sacrificadas, sangue, uma destruição. Você consegue imaginar ali alienígenas passando por galáxias e consumindo tudo. O clima, vocês podem perceber. Isso aqui chega a ser às vezes aterrorizante. É muito difícil de explicar com palavras. Esse álbum aqui é o que a gente pode dizer que é assim, um álbum que a gente sempre defende a coleção em mídias físicas. Esse é o mais claro possível do que é necessário
para ter uma mídia física, né? Porque esse álbum aqui não é só a experiência musical que você pode ter para as plataformas digitais, é a experiência toda, no contexto, na arte e tudo mais que a gente vai explorar aqui. Então não é um álbum que você só ouve efeitinhos sonoros de espaço cibernético, de sci-fi, essas coisas. Não, ele traz um clima incrível, pesado, de destruição. É um clima assim, nada amistoso, digamos. E isso é incrível, porque tudo isso é aliado ao massacre sonoro, né? Talvez uma banda gringa que tenha feito algo parecido, talvez seja o Voivode, que explora essa temática também, né? Só que o Voivode faz muita experimentação musical que chega até a fugir do metal, quando começou extremamente underground, misturando aquele punk metal que eles faziam, hardcore, trash, o caramba, e lançaram álbuns também simplesmente de rock and roll. Bons, todos os álbuns do Voivode são bons, mas o experimentalismo do Mordeth não chega tanto. Tem sim, eles são muito aficionados nessa parte futurística, ficção científica, mas mantém um segmento, mantém um nível instrumental dentro do death metal e da música extrema, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho agora de uma outra live, e essa live é especial, hein? Eu participei, foi do meu amigo José Antunes, no canal Cultura Metal. Eu fui lá, estava lá também ajudando a entrevistar a banda, né? Ajudando não, participando da live e também tendo o prazer de entrevistar um pouco a banda. Minha primeira entrevista, né? Assim, ao vivo, em live, né? Foi essa aí que o José Antunes me deu oportunidade. Vamos conferir um trechinho para ver como é que foi. Lembrando que todos esses trechos são muito ilustrativos e mostram exatamente o trabalho desse álbum incrível, não só sobre a minha visão, sobre uma visão geral, inclusive, da própria banda. Segue aí. Ó, o Paulo Treves aqui, ó, Rio Claro é foda em bandas. Isso aí, ó. Temos aqui uma representante aqui, ó. Tem o Sacristia aqui, teve várias bandas aqui também. Aqui, bandas de metal, não só em Rio Claro, aqui na região, tem muita aqui, viu? Cara, vamos agora entrar nessa parte da capa do álbum, que é belíssima. Acho que o Alexandre quer fazer alguma colocação. Desculpa, te cortei aqui. Pode falar, Alê. Não, é uma observação rápida para não interromper até o raciocínio. Quando eles falaram do Vlad, né, falou de Voivode, o Beat também, a primeiro álbum que me veio do Voivode à cabeça, que dá para interligar um pouco o som do Mordeth, é aquele Killing Technology. Isso. War. Nossa, é muito bem lembrado, viu? Eu vejo o Voivode. Esse álbum é maravilhoso. Killing Technology é foda, viu? Isso aí. Pode prosseguir, Antunes. Olha só, a capa aqui eu achei belíssima, né? A capa do Play aqui, Hermetic Creation. E eu queria que vocês comentassem um pouco sobre a elaboração dessa capa, que eu achei super bacana, e como essa capa se conecta com a parte lírica do álbum e o que vocês quiseram passar. Mostrando mais uma vez aqui para a galera, maravilhosa essa capa, cara, vocês estão de parabéns. Sem falar também, antes de vocês responderem, que a parte gráfica, né, vou abrir um encarte aqui para vocês verem, ó, ela é sensacional, cara, sensacional. Tem aqui, obviamente, as letras, ó. O Ale abriu na mesma parte que eu abri aqui, ó. Mas, assim, é realmente maravilhoso, cara. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre toda essa concepção. A arte, né, ela foi desenvolvida juntamente com a música, né? Foi um trabalho longo, ele não foi... Nós não tínhamos pressão de lugar nenhum, então a gente também não resolveu fazer algo de impacto, vamos falar assim, né? Então a gente foi desenvolvendo. Primeiro a gente achou um nome para o álbum, a gente discutiu muito tempo. A partir que nós tivemos um nome, a gente tem um nome, agora a gente vai começar a desenvolver a parte lírica, vamos começar a desenvolver capa, né? E ela foi feita, sim, com inteligência artificial, mas como o mecanismo que foi usado foi esse, assim como seria um Photoshop também, né? Ou um grafismo, qualquer coisa nesse sentido. Então, nós utilizamos esse recurso. Para chegar nesse resultado, foi um longo período. Então, tivemos uma primeira ideia,
que era utilizar uma ideia que o Vlad tinha há muito tempo, de reutilizar a capa do Lux Intênebris, que são as duas moças, as duas mulheres olhando, né, para si. E aí, no caso, seria refazer, a ideia inicial desse álbum seria colocar uma mulher alienígena e uma mulher robótica olhando. E a gente começou a trabalhar, exatamente, né? Seria nessa posição. E a gente começou a trabalhar, e foi trabalhando. E aí tem as influências, porque não é só jogar no prompt. Então, você tem influências ali de Bosch, você vai ter influência de Goya, você vai ter influência de Jan Belitsky, você vai ter Peter Bruegel, Giger. Então, foi um apanhado, né? A gente foi tentando. E isso daí foi mais de 6 meses fazendo para chegar nesse resultado. Então, a gente teve, assim, inúmeros esboços. E a gente conversava, é isso. Não, não é isso. A gente vai fazer diferente. Vamos começar, vamos virar o rosto. Vamos fazer olhando para cá. Vamos colocar um tubo. Vamos colocar uma outra textura. E não foi usado somente uma inteligência artificial também. Foram usadas várias, né? Não foi só o ChatGPT ou da UI, né? Foram várias que a gente usou, né? Para chegar nesse resultado. E esse resultado, vamos pensar assim, nós não somos uma banda profissional que vive de música. É o nosso hobby, né? A gente pega dinheiro para colocar na música. Não é o contrário, receber dinheiro da música. Então, você também tem um gasto. E qualquer artista que você vai contratar, você vai ter um gasto. Antes da gente partir para essa inteligência artificial e chegar nesse álbum, nós entramos em contato com um artista, ele fez um esboço, né? Nós pagamos para aquele esboço e não ficou de agrado. Então, a gente também teve uma conversa, né? Vamos tentar fazer, né? E a gente chegou nesse resultado, não foi um resultado aleatório. Ah, jogou, fez. Não foi dessa forma, né? Por trás dessa imagem, por trás da inteligência artificial, você tem um artista, ou pelo menos uma pessoa que trabalhou em cima desse algoritmo para chegar nesse resultado. Como eu falei, eu tenho uma página também, né, no Deviant, e lá você vai encontrar outros tipos de arte. Inclusive, eu estou até com uma banda aqui de Rio Claro também, os rapazes ficarem interessados em tá utilizando também. E como que essa capa, né? Como que essa capa ela se mescla com o álbum? É a dualidade, né? Você tem a dualidade, mas ao mesmo tempo você tem o uno. Então você tem uma separação da ideia ali do biomecânico, você tem a carne, né? Essa dualidade entre as duas partes, e é uma questão também hermética, porque se você olhar o fundo, ele está o quê? Em uma circular, é uma esfera, né? Então não tem começo, não tem fim. Então também tem uma linguagem. E que eu falo assim também, não é muito bom você ficar falando a pessoa, porque cada um vai ter a sua interpretação. Então você direcionando, você acaba também rompendo essa interpretação que as pessoas podem ter, né? Eu tenho um colega que ele fez uma interpretação do Megatherium, que é uma interpretação que eu nunca tinha pensado. Então também a gente ficar falando, a gente tira essa parte imaginativa das pessoas que vão estar propagando o próprio álbum, né? E todas as letras, né? Todas as letras foram trabalhadas em cima a arte foi trabalhada em cima da letra, né? Porque o encarte todo deve dar umas 12, 13 desenho, artes, né? E até completando o que o Tamir estava falando, se a gente fosse encomendar esses desenhos, a gente não ia ter condição, né? Então, como a gente queria cada letra um desenho, uma arte, então falou, a gente vai ter que usar a inteligência artificial, né? E é claro que a gente valoriza a arte manual, sim, né? Mas é uma coisa inevitável também, você tem que saber usar, né? E tem a ver também com a proposta do álbum, tem a ver com a proposta do Bordef, que trata sobre futuro, sobre tecnologia, sobre inteligência artificial, sobre futuro, né? Ficção científica. Casa bem com o Mordef também, mas não que a gente menospreze, né, ou deixe de lado a arte manual, claro, né? A gente quer fazer artes também desenhado à mão também, claro, né?
Para deixar, deixar bem explicadinho, né? É isso aí, Vlad, para deixar bem explicadinho. E para deixar bem explicadinho, vai ter uma entrevista aqui com a banda ainda, hein? Vai ter uma entrevista. Olha só quanto conteúdo. Vocês viram aí a explicação do Tamir aí, falando sobre a elaboração dessa capa, que chegou até a contratar um profissional que fez um esboço, mas não ficou do agrado, porque realmente é complexo, eles queriam nada mais que a perfeição. Esse artista foi, inclusive, pago por isso, e a banda partiu para tentar, sem experiência anterior na arte gráfica tal, sem ganhar vida com isso, creio eu, né, que não é assim que eles são, assim, creio que não seja a profissão deles, né? Principalmente embora o Tamir tenha feito um trabalho incrível, né? Você viu aí, né? Se fosse para pagar, se um artista, vamos supor que na média, não sei quanto custa, mas talvez, sei lá, uns R$1.000 para fazer um trabalho desse, pô, cada trampo aqui, quando eu mostrar, vocês vão ver. Cada letra tem sua arte, como se fosse uma capa. Quanto que custaria, né? Então, cara, e a banda aí, deixou claro, eles não ganham dinheiro com a música. Pelo contrário, eles investem o dinheiro na música, né? A banda do underground brasileiro é assim mesmo, gente. É tudo na raça, né? Por isso que canais que nem o meu tem mais é que apoiar mesmo, divulgar, que é o mínimo que a gente pode fazer, né? E quem ficar até o final desse vídeo, sou extremamente grato por estar acompanhando esse trabalho incrível, né? Mas não parou por aí. O Mordef seguiu com lives por aí também. Tá tendo uma divulgação ampla. Esse álbum aqui finalmente é reconhecido, né? Não, assim, reconhecido todos são, mas esse aqui é o que está tendo mais divulgação, sem dúvida alguma, com a banda interagindo no YouTube, interagindo nas plataformas digitais aí, inclusive com o público, né? Pois as lives, as pessoas estão ali perguntando ao vivo, né? E eles vão respondendo de bate-pronto. E agora eu vou fazer o trecho do último programa que eu separei aqui, que é do meu amigo Reinaldo Steele, um trecho curto também, Na Lâmina da Foice, quando a banda foi lá. Teve uma participação incrível também. Segue aí, a gente já volta porque vai ter entrevista. Bom, vamos iniciar esse bate-papo aqui falando, né, desses 37 anos de banda, porque já é difícil ter banda de rock metal no Brasil. E quando se fala em metal extremo e underground, ainda fica mais difícil ainda, né? Perguntar para vocês, né? Como que vocês enxergam essa trajetória da banda até aqui, né? Relembrando aí o início da banda, que foi ali no final dos anos 80. Para quem não sabe, os anos 90, né? Também foi tão importante quanto os anos 80, né? Porque muitas pessoas do metal sempre falam, anos 80 era bom pra caramba, mas teve dificuldade pra caramba também, né? Era boa a música, sempre foi a arte, o cinema, mas os anos 90 foi o auge de dois gêneros, né? Do death metal e do black metal. Mas eu vou deixar vocês falarem dessa trajetória, né, meu? Quando vocês iniciaram ali, no final dos anos 90, o que vocês viam de cenário ali, as bandas que começaram. Muitas bandas, né, infelizmente, acabaram a carreira, mas vou deixar vocês dois falar aí. O Reinaldo, foi o que você falou. Você falou uma coisa agora aqui, nas suas últimas palavras aí, olha. O Mordef, ele começou em 88, né? Era uma molecada, né? Tinha 18 anos, né? Naquela época ainda era muito difícil, não existia estrutura nenhuma, cara. Não existia, não tinha, era foda. E foi o que você falou aí, cara. Olha, nesses 37 anos, cara, o que eu vi de banda boa acabar, cara, começar e acabar, olha, Brasil é foda, eu sempre falo, cara, Brasil não tem pra ninguém, cara, não tem, cara. É muita banda boa aqui, né? Aqui mesmo, atualmente aqui, em Piracicaba aqui, a gente tem o Chacina, banda de thrash, tem os Desdôminos, de Americana, death metal, tem o Gamoth, em Leme, de death metal, aqui em Rio Claro tem o Sacristia, death metal, umas puta de uma banda, cara, e essas bandas estão aí até hoje, capengando, faz um show, faz alguns shows, grava o material, e vai levando, né? Vai levando.
como eu disse, né, naquela época era bem difícil, né? E tanto em termos de estrutura para banda, para gravar, para fazer show, né? E as bandas que estão, e todas essas que eu falei, tá tudo daquela época também, né? Então você vê que é muita guerra, né? Ô Vlad, eu tava falando contigo, né, em off, né? Tinha a dificuldade, né? Ali nos anos 90, com uma aparelhagem precária, poucos produtores que entendiam da proposta, né? Entendiam Quando um pouco tinha, né? mais que nos anos 80, né? Só que o público comparecia em massa, cara. Eu lembro disso. Isso, então, é o que a gente estava falando, né, cara? Precisa de uma reflexão aí para ver o que a gente faz para os shows undergrounds terem mais público, né? O metal no Brasil só vai atingir um novo patamar na hora que a gente tiver mais apoio, né? E uma coisa fundamental é o público, né? Então, eu sei que a condição é difícil, o público brasileiro não tem muita grana, é difícil, né? Mas é uma reflexão, a gente precisa achar um caminho para a estrutura, para as bandas melhorarem, né? Perguntar aqui pro Tamir, né? Depois a gente volta nesse assunto que é importante, viu, Vlad? A gente refletir aí. Eu tenho até uma pergunta em cima disso. Tamir, o que você se lembra, cara, de subir no palco nos anos 90, ver aquela massa de headbanger, todo mundo ali, né? Vamos dizer assim, conhecendo banda ao mesmo tempo. E na época que vocês começaram, muitas bandas começaram. Canibal é de 90, Dayside é de 90, o Carcass começou a aparecer por aqui, ali. E vocês já traziam um som, cara, totalmente quebrado pra época, né? Se a gente for colocar ali o Carcass e o Murderfilm, você fala, meu, esses caras estavam à frente do tempo, né? Vocês tinham noção que estavam criando algo ali diferenciado do que já tinha? Ou que nem antes de responder, o Cannibal Corpse mesmo, eu não vou lembrar o nome do empresário da época, mas o cara entrou em contato com a gente. Ele mandou através de carta. Ele mandou carta pra gente. Caraca, mano. Mas eu não lembro, assim, o nome de quem que era na época. Eu não lembro que, tipo, o cara dos Estados Unidos mandou, legal. Eu não lembro se era ele que mandava um... Eu lembro que tinha um cara que mandava dos Estados Unidos, mas não tenho certeza se era ele, que mandava dentro da carta, ele mandava um envelopinho com suquinho, sabe daqueles de fazer? O cara mandava sempre na carta isso daí. Você lembra disso, Vlad? Cara, eu não lembro. Olha, mas eu não tenho certeza se é esse cara, mas tinha um cara que Estados Unidos mandava. E o cara do Cannibal Corpse, esse empresário da banda, entrou em contato com a gente. Né? Então, a dificuldade aqui é a estrutura, né? Lá, querendo ou não, uma condição melhor. Quando a gente começou mesmo, a aparelhagem, né? Daí você vai no estúdio, você leva um contrabaixo que é uma tora. O cara leva uma guitarra lá que não tem captação. Só não vai sair bom nunca. Aqueles festivais assim que você tava tocando aquele bando de headbanger lá embaixo, aquela porcaria de som, ninguém entendendo nada, mas o pessoal se matando lá embaixo, né? A gente chegou em alguns... Eu lembro que a gente chegou... Acho que o Genocídio veio tocar em Americana. Nossa, tinha muita gente. Era o lançamento do EP. Depois os caras vieram tocar aqui em Rio Claro, alguns anos, não tinha ninguém. O que aconteceu, né? Com esse público, né? E detalhe, Americana era pago. Aí em Rio Claro foi gratuito, né? Quer dizer, eu acho que é uma falta de estrutura em vários setores, sabe? Que vai agregando tudo e lá na frente acaba não tendo resultado. Porque daí você pega qualquer uma banda mediana que seja, né? Gringa, o pessoal vai. Mesmo que até a banda não tenha uma qualidade sonora tão boa, mas o pessoal acaba indo. E muitas coisas nacionais acaba sendo, né, deixado de lado. Mas talvez seja a nossa mentalidade, né? A mentalidade
do brasileiro. Então a gente precisa mudar essa mentalidade e começar a realmente falar, não, isso daqui é bom, isso aqui é brasileiro, é legal, né? Vamos deixar de lado as nossas picuinhas e, né? Acho que talvez seja um caminho também. É isso aí, ó, mais uma live incrível do Reinaldo Steel aí, esmiuçaram um pouco nessa live das músicas, e explicaram uma par de coisa lá. Vocês vão ter acesso ao conteúdo, é só clicar no site aí, no link, nesses programas todos, vocês vão ter acesso. Você viu aí, falando um pouco do underground, da dificuldade, né, gente? Que bacana, né? Pô, cara, e realmente eu vivenciei tudo isso aí mesmo. Eu lembro muito bem da dificuldade que era pra gente que é público, né? Ter um álbum físico da banda. E o Mordef lançou o Lux em vinil, sabe, gente? Pô, eu sonho em ter esse disco aí. Acho que nem a banda tem esse vinil aqui. E lançaram EPs também. Lançou EPs também, acho que o Dimension of Death. Lançou em vinilzão. E, poxa, cara, e pra gente que é ter acesso, ter o próprio disco, já era uma luta, imagina a banda pra gravar, né? Com técnicos de som aí que não entendiam nada de metal, não entendiam nada de nada, só o máximo que eles entendiam era lidar com bandas de rock tradicional do Brasil, mas essa parte de mesa de som, de distorção, de qualidade, não tinha, né? E o Mordef superou isso junto com tantas outras bandas, então é de se como se possa dizer, engrandecer esse trabalho, esse esforço, essa atitude da banda, né? E trazer pra gente todo esse conceito, né? Bom, eu disse que vai ter entrevista, e não só entrevista, vai ter da resenha faixa a faixa, e no final do vídeo, né, depois do Bang Your Head, vai ter o clipe desse Alien, desse álbum aqui, tá? Vai ter o clipe que a banda lançou, e se a pessoa colocasse mais clipes, para quanto que ia ficar esse vídeo aqui? Acho que já tá batendo 1 hora. Né, mas vale a pena, gente. Eu adoro fazer e espero que vocês fiquem até o fim, né? Agora é o seguinte, pessoal. Vamos falar da mídia física, tá? Vamos falar da mídia física e depois a entrevista com a banda, beleza? Vamos lá então. Como eu disse, né? Esse trabalho aqui desboçou muito tempo. O Vlad já falou nas lives, é desnecessário ficar repetindo. Dessa vez eu vou mostrar a mídia mais de perto para vocês. Essa capa aqui feita por IA, mas feita por eles, né? E não foi jogar na internet fazer qualquer coisinha que apareceu, não, foi, nossa, meses e meses extraindo esse conteúdo aqui. A arte de fundo tá linda, tá? Não é qualquer arte, não é qualquer um que faz um trampo de IA tão fácil assim. As letras, ó, tão fáceis de ler, tá bom? Apesar de todo esse jogo aqui de trabalho de gráfico, que já mencionou até nome de artistas aí, que para eu decorar tá difícil, mas eu sei que um deles é o Giger, né? Responsável aí pela arte do Aliens, né? Fez aquele trabalho. Inclusive o Celtic Frost, na capa do Mega Therion, lá estampou uma arte do Giger aí, que na época causou um rebuliço danado aquela arte. E é um cara que tem trabalhos que... Olha essa arte aqui. Todas as outras, né? Olha aí, olha isso. Que bacana, né? Essa arte futurista aqui, ela reflete, na verdade, o medo, né? Porque, olha isso, né? Lembra até um pouco aquele filme, se não me engano, Guerra dos Mundos, talvez. Tem muita coisa envolvida, né? Porque a gente tem receio que esses aliens realmente existam e não sejam nada amistosos. Essa aqui é da Varginhas Paradox, né? Foi inclusive, vai ser o Vlad vai falar ainda na entrevista aqui, um pouquinho sobre do que se trata, né? Que é algo que realmente aconteceu lá em Varginha, né? Alguém se lembra aí do ET de Varginha? Olha isso, gente. Que barato, hein? Muita arte. Todas essas artes aqui foram um trabalho incansável do Vlad e do Tamir, né? Tamir fazendo ali, mandando pro Vlad, o Vlad dando o espetáculo dele. E no final saiu esse trabalho incrível, né? Onde Vladimir Mateus na guitarra e vocal, o Tamir Witt no baixo e Paulo Trevisan na bateria. E a gente vai ter um pouco na entrevista essa questão de bateristas, né? E o Paulo gravou muito bem esse álbum aqui. Gravado e mixado e masterizado entre 2024 e 2025 no Marciani Studio, produzido por Luciano Marciani e a banda Mordef, né? Todas as músicas, letras e arte visual por Mordef.
Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Aí, opa. Esse tem que ter o som de fundo porque é incrível, né? Aqui vamos falar um pouquinho da mídia, né? O CD em si está estampado a capa aqui, ó. Né? Trabalho incrível. Eles também usaram a parte do fundo do CD aqui para também colocar uma arte no fundo e no verso também. É um trabalho, assim, por isso que eu falo que vale a pena ter a mídia física. Olha um caso desses aqui, gente. Você só vai ter esse prazer de ter isso em mãos com a mídia física, né? Não tem outra forma. Lembrando também, né, da Heavy Metal Rock, que é a gravadora que acompanha o Mordef lá de trás, desde o primeiro álbum. Esse aqui, no caso, a versão que eu tenho foi um relançamento, com a capa aí um pouco melhorada, digamos assim, ficou bem bacana mesmo. E a Heavy Metal Rock ainda colocou aqui os bônus do single Dimension of Death e o Robotic Dreams, né, no Odd No Knows. Também não vou deixar de citar, porque esse aqui é um dos álbuns que eu mais gostei, cara. Isso aqui é uma pancadaria, distorção aqui. A afinação de timbre de guitarra desse álbum aqui também tá uma coisa fora do comum. Todos eles têm sua particularidade, a Heavy Metal Rock acompanhou. Heavy Metal Rock também é uma loja, tem um site, eu vou deixar linkado aqui também o link da Heavy Metal Rock, para que vocês possam acessar lá. Tá aí. E ter acesso a tanto coisas que eles vendem e lançam e o apoio que eles têm no metal nacional, né? Agora eu vou voltar com a entrevista com a banda. Tá? É um bate-bola, né? Eu pergunto daqui e a banda responde de lá. Segue aí. Vlad, é um prazer estar aqui no canal Metal Pesado, cara. Muito obrigado por disponibilizar o seu tempo aí para atender o chamado desse headbanger e fã da banda também. Vlad, eu vou deixar o fundo aqui, o primeiro álbum, já que a gente já falou do início da banda até aqui, um bate-bola rápido. Vamos deixar o Lux in Tenebris, até para o pessoal que está assistindo conhecer um pouquinho mais. Vamos falar um pouco de ano a ano, né? Tentar trazer para cá um pouco dessa história do Mordef aí no bate-bola, né? A primeira pergunta que eu faço para você, o início da banda, Vlad. Fala um pouquinho do início do Mordef pra gente aí. Como começou aí? Como foi isso? Salve Headbangers, Vladimir do Mordef aqui. Salve Ale. Obrigado pelo espaço novamente. Estou aqui para falar um pouco desses 37 anos de death metal do Mordef. Começar pelo início, né? O Mordef começou em 88, em 89 a gente gravou a nossa primeira demo. A gente gravou no ABC, no estúdio lá. A gente conhecia o César Nemitz. Ele apresentou a banda Trevas. Fizemos até alguns shows lá, junto com eles. E eles indicaram, a gente queria um estúdio. Aqui na região de Rio Claro não existia estúdio naquela época, né? E aí eles indicaram um estúdio lá no ABC, não me lembro agora. E foi um dia de gravação. Gravamos 5 músicas na demo, né? E 8 canais. Foi um bate e volta. Chegamos lá de manhã, à noite a gente estava de Rio Claro de volta com a demo gravada. Isso aí, Vlad. Como a gente vai falar aqui sobre ano a ano aí, sobre a evolução da banda, né? Você já falou aí um bom início aí sobre como começou a banda, né? Agora a pergunta é a seguinte, Vlad. Como é que o Mordef começou a encontrar a sua sonoridade? Onde foi que isso começou? Conta pra gente aí. Em 92 a gente gravou o nosso primeiro single, o Dimension of Death. Gravamos lá em Santo André também, um dia também, no mesmo local lá, do mesmo jeito. Esse compacto a gente já começou a imprimir o estilo Mordef, já com temas e climas mais dissonantes, né?
influências de Voivode, Dark Angel, Morbid Angel, Carcass. Ali a gente começou a amadurecer o som do Mordeth no Dimensions of Death. Nós sabemos que o metal no Brasil sempre foi algo não complicado, mas assim, bem restrito, né? Assim, quando vocês gravaram o primeiro álbum, né? A pergunta é, quando e onde foi a gravação do primeiro álbum? E é sobre a experiência de gravar o primeiro álbum em estúdio. Como é que foi isso? Conta pra gente, irmão. Em 93, a gente foi para São Paulo também. A gente gravou nosso primeiro LP, nosso primeiro full álbum, Lux in Tenebris. Esse álbum a gente já mais amadurecido, com mais experiência. Aí foram, acho que dividido em 2 semanas. A gente foi lá, ficamos uns 4 dias, gravamos, aí voltamos na outra semana e mixamos. Foi uma experiência bacana, assim, para a banda, né? Naquela época era difícil você encontrar estúdio que tinha experiência em gravar metal, né? Com engenheiro, com técnico de som, era muito difícil. Mas o Lux in Tenebris, ele, mesmo não sendo uma gravação como a gente tem hoje em dia, foi o álbum que começou realmente a abrir as portas para o Mordeth. Ele saiu em LP em 94 pela Heavy Metal Rock, e em 95 ele saiu já em CD com o compacto Dimensions of Death de bônus. Vlad, o Brasil não é para amadores, ainda mais tratando de metal, ainda mais na época da gravação do Lux in Tenebris, né? Mas a próxima pergunta que eu quero fazer para vocês. Vocês têm diversos álbuns, incluindo EPs, demos e tal. Dizem para mim uma coisa, tem algum item na discografia do Mordeth que já pode considerar um item raro? Em 95, numa conversa com a Heavy Metal Rock, né, a gente estava falando sobre um futuro lançamento, e na época a gente tinha 3 músicas prontas, e aí o Wilton falou, que tal que a gente lançasse um mini CD, né? E falou, vamos lá então. Aí a gente foi pro estúdio e gravamos 3 músicas para esse mini CD, o Cyber Gods. Ele é um trabalho raro, não se acha mais, muita gente pede ele, e quem sabe uma hora aí ele seja relançado também. Legal que você está falando ano a ano, né? Sobre a evolução, sobre como a história da banda, isso é bem bacana. E saindo aí esse EP aí novamente, eu quero a minha cópia, hein? Para completar minha coleção aqui, porque lendário. Agora a gente está entrando aqui no outro, ó, o Animicide, outro grande álbum da banda aí. Vamos dar uma palhinha aí sobre ele, tá rolando de fundo. Puta, eu acho sensacional esse disco, gente. Sensacional mesmo. Que pancada, isso é uma porrada, né? Vlad, falando um pouquinho sobre Animicide, como se falasse um pouquinho sobre a sonoridade desse álbum. Conta pra gente um pouco sobre isso. Vamos aí. Em 96, o Mordeth já bem amadurecido. Naquela época, para a gravação do álbum Animicide, né? A gente já estava bem, vamos dizer assim, bem técnico, né? Para a maioria
das bandas que faziam death metal na época, a gente realmente começou a se diferenciar bastante mesmo, né? No Lux Intendibus a gente já adquirimos uma personalidade própria, né? Mas no Enemy Side, o nosso som estava bem trampado, né? Nesse álbum já começaram a rotularem a gente como death metal progressivo, né? A gente nunca se importou muito em rotular, né, alguma coisa para o Mordef. A gente achava que fazia death metal no estilo Mordef. E infelizmente, depois da gravação do Enemy Side, o Mordef deu uma longa pausa. Sensacional. Mas a gente sabe que após esse álbum houve um hiato, né? O primeiro hiato da banda, né? Mas aí vocês voltaram. Eu gostaria que vocês falassem um pouco, né? Sobre essa volta, né? O que levou vocês a retornarem como banda e como foi esse processo? Como isso ocorreu? Contem pra nós. Bom, aí depois dessa longa pausa, final de 2007, começo de 2008, a gente mantinha contato, né? A gente tomava uma cerveja junto, conversava bastante, né? E numa dessas conversas a gente teve uma ideia de fazer um show de, eu não lembro se era para comemorar algum 20 anos de banda, não lembro, alguma coisa assim. Era uma reunião do Mordef só para fazer um show. O show foi com o Sacristia, aqui de Rio Claro, e com o Gamoff, de Leme. Era para ser só esse show, mas aí se empolgamos e compomos algumas músicas e gravamos o Robotic Dreams. Com a gravação do Robotic Dreams, a repercussão dele foi boa. Principalmente para quem curte mais death metal raiz mesmo, né? Talvez algumas pessoas estranharam um pouco esse álbum, que ele tem uma cara, vamos dizer assim, um pouco mais trash, né? Mas eu também não acho, não concordo, mas tem muitas pessoas acham que ele deu uma diferenciada no som do Mordef. Normal também, né? E com esse álbum, com esse EP, né, a gente fez uma turnê, uma mini turnê, né, na República Tcheca e um show no Egito. Foi uma experiência também bem bacana para o Mordef, né. Até quando a gente estava tocando lá na República Tcheca, veio um cara com o Lux Intendibus pra gente autografar para ele, né? Foi uma satisfação. Foi legal a turnê. Inclusive o show no Egito também foi uma coisa bem louca mesmo. Bem lembrado, aliás, esse show no Egito aí devia ser uma coisa mais divulgada, né? Porque é um marco na história do metal brasileiro que pouca gente sabe, que o Mordef, acho que foi uma das 4 primeiras bandas de metal a tocar no Egito, do mundo. Não do Brasil, do mundo. Acho que, se não me engano, teve Scorpions e tal, e veio o Mordef lá no Egito, né? História incrível, né? E as pessoas precisam saber mais disso, né? Não foi divulgado na época e o Mordef está contando essa história pra gente. Né, Vlad? Olha, sua participação aqui
nessa entrevista, tem sido incrível, cara. E é bom levar isso pro público, né? Mas assim, problemas, irmão, sempre acontecem, né? Não tem como evitar. E o que assim, nessa parte de problemas, toda banda tem lá o seu percalço, a sua pedra no caminho, né? Digamos assim. O que mais assim que atrasou o lado da banda, se é que podemos se expressar dessa forma? O que mais que tirou o sono de vocês? Depois dessa mini turnê que eu mencionei, o Mordef teve uns problemas com batera, né? Tem que ser. Eu digo sempre que baterista é a raça mais lazarenta da face da terra, né? E 2011, né, foi a mini turnê lá na Europa, e na volta aí até 2016 que a gente foi gravar o próximo álbum, né? Acho que a gente teve uns 7 bateristas mais ou menos nesse período, né? Então a gente tava compondo, batera saía, aí começava a compor de novo, o outro batera pegava as músicas que já estavam feitas, reformulava, saía, mudava de país, arranjava trampo, tinha problema. Então foi um período não, né? Quer dizer, sim, nessa época tivemos vários bateras, mas desde o início do início do Mordef, eu acho que a gente teve uns 15 bateras, mais ou menos, né? Vlad. São problemas aí com bateristas que vocês têm enfrentado, mas os discos estão saindo um melhor que o outro, né? Ao fundo aí, ó, videozinho, viu, Vlad, da Heavy Metal Rock. Importante sempre destacar essa importante gravadora para falar do Unknown Knowns, né? E vamos falar dele um pouco agora, né? Chegamos no momento de falar desse álbum incrível, né? De 2018. Como foi esse processo, né, de elaboração, da feitura desse álbum, tendo em vista as dificuldades enfrentadas, né, já descritas? E qual a importância desse álbum para a carreira da banda aí? Conta pra gente um pouco sobre The Unknown Knowns. E aí, em 2016, a gente gravamos o The Unknown Knowns. Inclusive esse álbum a gente gravou com 2 bateras. A gravação foi feita com 2 bateras. Estava tendo tanto problema com o baterista que a gente falou, não, vamos gravar, e daí gravamos acho que umas 3 músicas com batera e outras 4 com outro batera. E foi o jeito que a gente teve para fazer a gravação do The Unknown Knowns, né? Porque a gente já estava parado, sem lançar nada, desde 2011, né? E a gente estava com esse material precisando gravar. E o The Unknown Knowns foi um álbum que eu acho que ele veio para firmar o estilo do Mordef, né? E é um álbum, talvez pela demora pelo tempo que ele demorou para ser finalizado, teve tempo de ser bem pensado. E por um lado positivo é que, como ele foi bem pensado, a gente descobriu um estilo, o estilo característico do Mordef, né? Tanto que o próximo álbum foi uma evolução do The Unknown Knowns. Vlad, tô vendo aí, as dificuldades continuaram em relação aos bateristas. 2 bateras aí foram
foram recrutados para gravar The Unknown, mas o resultado é incrível. É um álbum excelente, né? Que realmente destacou bem a fase atual do Mordef e da evolução do Hermetic Creation, do Unknown para o Hermetic Creation, né? Saltando, né, agora para o Hermetic Creation. A pergunta é, como foi o processo para chegar nesse álbum? E a aceitação, como está sendo a aceitação do público? Conta para nós. E o The Unknowns saiu em 2017. A gente ainda enfrentando problemas com baterista. Começamos a pensar sobre o próximo álbum. E também foi um processo um pouco complicado também, devido a bateristas, né? Tivemos baterista de São Paulo, baterista aqui de Rio Claro, da região, e foi o mesmo processo do The Unknowns. Começava a fazer música, trocava de batera ficava doente, o outro ficava de trampo também, e pelo mesmo motivo, pela demora também para finalização do que seria o Hermetic Creation, a gente pôde também pensar bastante e desenvolver bastante. E como eu tinha dito, que o The Unknowns, a gente achou depois de mais de 30 anos, né? A gente conseguiu definir a identidade e a característica do som do Mordef. Então eu acho que com esse álbum, que é o Hermetic Creation, né, que acabou de sair agora em 2025, tá surpreendendo bastante gente. As pessoas estão ouvindo, os headbangers estão ouvindo, o feedback, a crítica também está gostando bastante do resultado final do Hermetic Creation. A gente lançou um vídeo da música Alien. Estamos preparando um vídeo também da Stellar Necropolis. E acho que até o início do ano que vem a gente vai estar disponibilizando aí pra galera ver esse novo clipe aí. Bom, Vlad, o trabalho de bateria tá incrível nesse álbum, que o Paulo Trevisoli continue, espero eu, né? Que ele continue aí na banda, que firme agora, e sensacional a aceitação aí, tudo isso, vocês merecem, mas a entrevista não acabou, ainda falta o Tamir Witt, né? O baixista da banda, tem que falar também aqui, pelo menos a entrevista chegando ao fim, tem uma última pergunta, e quem vai falar é o Tamir, né? Sobre o processo, Tamir. Fala pra gente, irmão, como é que foi esse processo da parte lírica, também da parte gráfica, todos esses detalhes que envolveram o Mordef fora do instrumental. Conta pra nós aí como é que foi. Boa noite, Ale. É um prazer estar falando com você. E eu vou falar um pouquinho da parte lírica, né, do Mordef. Durante esses anos, né, que a gente tem percorrido, a gente tem se aprimorado, tem pensado melhor nas letras, né? E a gente chegou num resultado bem legal, que é o Hermetic, né? E o Hermetic Creation, ele foge um pouco da parte ufológica, né? A parte sci-fi, né? Essa parte voivodiana da coisa, e vai mais para uma linha horror cósmico, né? Então ele é um álbum mais macabro, mais horror mesmo, né? E talvez uma das letras que destoe um pouco seja o Paradoxo de Varginha, porque remete a um caso ufológico ocorrido no Brasil, tá? E no decorrer desses anos, né, a gente tem evoluído, tem pensado melhor as letras, tem pensado em como fazer as letras, né? A parte lírica sendo a parte métrica mesmo da coisa, né? Então o processo
após os riffs estarem feitos, o Vlad, normalmente a gente conversava, olha, eu vou cantar aqui e aqui, e o espaço é esse, então vai caber de 6 a 7 letras, né? Palavras, de 6 a 7 palavras aqui. E através disso a gente foi compondo e tentando chegar no resultado melhor possível, né? Para ter também a ênfase na fala, né? Na sonoridade. Então tudo isso foi pensado, né? Não foi uma coisa a esmo, jogada, não. A gente teve um trabalho para fazer com que a coisa fosse da melhor maneira possível, sonoramente também, na hora de cantar. E as letras, eu acho que elas chegaram num nível bem legal, né? Elas são letras bem legais e a parte visual acompanha as letras, né? Que foi feita por IA, mas foi feita com o ser humano, né? Fomos nós que fizemos isso, né? Porque ficava inviável também contratar um ilustrador, não teria como a gente estar pagando, né? Ficaria muito caro. Então essa parte de a gente aí que desenvolveu, né? Essa parte gráfica com a IA, a gente que desenvolveu, e foi um trabalho também longo. A capa é uma ideia do Vlad, né? O Vlad queria retomar o Lux Interno, que seriam as duas mulheres, uma alienígena e uma cibernética, né? Uma robótica. E a partir disso a gente começou a desenvolver e chegou nesse resultado, que é um resultado que ficou bem satisfatório para ambos, né? E foi o que a gente apresentou para o público. E as letras seguem a mesma ideia, né? Cada letra tem sua arte e elas também foram desenvolvidas dessa forma, né? É um trabalho que deixou a gente muito contente, né? Acho que é o melhor trabalho que a gente já fez na parte visual, né? Eu diria impecável, né? Eu sei que algumas pessoas vão torcer o nariz porque foi feito por inteligência artificial, mas é o que a gente tinha. Nós não teríamos dinheiro para estar pagando um ilustrador, né? Não teríamos como fazer isso. Então é isso, Ale. É um prazer ter falado com você, tá? E até mais. É isso aí, se tiveram entrevista aí com a banda Mordef, diretamente aqui no canal Além Metal Pesado, vídeo inédito, né, que conta com análise, resenha, convidados e uma entrevista. Eu nunca tinha feito isso, espero que fique do agrado de vocês. Agradecer Vladir e o Tamir aí por estar presente nesse momento histórico, não só do canal, como da banda, né? Toda a divulgação desse álbum é pouca, né, pela qualidade, né? Um álbum incrível aí que, como eu já disse, remete a toda a climatização instrumental, reflete o que eles tentam passar. É um conjunto perfeito de instrumento, a parte gráfica, a parte lírica, um casa com o outro com extrema perfeição, né? Então agora chegou a hora da resenha, né? Faixa a faixa, como o Vlad falou numa questão anterior aí do clipe Alien, vai rolar aqui no final, depois do Bang Your Head. É o momento de vocês conferir aí um pouco dessa sonoridade, que vocês vão ter acesso, tenho certeza que vocês vão correr atrás, né? Vamos falar agora da resenha do álbum, nada melhor do que, né? Chegou a hora da cola do tiozão, que eu vou ter que ler, porque isso aqui não dá pra decorar, né? Embora, como eu disse, é um álbum tão legal, cara, que eu escutei diversas vezes, e todas as vezes que eu escuto eu capto alguma coisa diferente. Como eu disse anterior, se eu fosse fazer essa resenha ouvindo esse álbum mais vezes, talvez eu falasse outras coisas. E isso não tem fim, cara, porque é muita informação, né? Fico imaginando eles tocando ao vivo, é muito complexo, sabe? Então, eu não sou músico, já cantei, tive banda, mas imaginar o cara tocando isso e cantando junto, nossa, é muito complexo. É bom demais, sabe? É bem diferente, é um death metal que você não espera encontrar Morbid Angel, Entombed, Dismember, não, você vai encontrar elementos sim, que é death, mas é um death muito particular, é um death que só uma banda como o Mordef mesmo pratica, é algo deles, é da banda mesmo, né? O álbum abre com a faixa Lux in Tenebris, né? O nome da faixa é exatamente o nome do primeiro álbum, né? É uma introdução, na verdade, sinistra, muito sinistra, um clima futurista que reflete o terror. O vocal do Vlad está com aspecto de agonia que chega realmente a assustar. Não parece um humano. Sabe? O Vlad, o efeito sonoro que ele coloca no vocal dele, em alguns momentos ao longo desse disco, parece que é uma outra guitarra. Assim, parece que, não sei, ele torna o som mais pesado que já é. O vocal dele é algo, olha, atípico. Os riffs também, uma distorção que remete um pouquinho à volta lá do primeiro álbum, né? Juntamente com a evolução do Up No Nose, tudo isso aí é uma coisa...
É assim, porque a experiência de ouvir esse álbum é bem particular, né? Cada um tem a sua, inclusive as letras também, as pessoas podem interpretar de diversas formas, mas sempre a banda coloca o ouvinte para pensar e refletir, né? A próxima faixa é a Alien, que vai ter clipe no final aí, depois do Bang Your Head, né? Que fala sobre um alienígena que devora e consome tudo por onde passa. Assim é a faixa que abre esse álbum, um direto de direita no fígado. Apesar da autenticidade da banda, essa faixa remete muito a Carcass para mim, principalmente nas linhas vocais, muito pesado, com passagens de climatização futurista, algumas paletadas que remetem a um thrash mais visceral em alguns momentos, um solo complexo. A impressão é que estamos em um inferno na versão de ficção científica. O interessante é que essa sonoridade é tão envolvente que permite a experiência particular de cada ouvinte, mas uma coisa é certa, é death metal, é música extrema e orgulho é do Brasil. É do Brasil essa banda, pessoal, é orgulho total. Como estava dizendo aqui, a experiência particular de como você ouve com fone de ouvido, se imaginando no lugar, a experiência particular, né? E o que essa música Alien aí já abre em grande estilo, né? Vamos para a próxima aí. Sacred Codes, códigos secretos. Será que poderia falar sobre o nosso DNA? Né? Sei lá. Né? Com um começo avassalador em meio a riffs espaciais, vocal das profundezas do inferno, esse é o código. Agora, nada secreto de como aliar música extrema com inteligência, violência e uma rara sorte de combinações. Aliás, sorte não, e sim competência. Dar sequência na medida certa à pancadaria sonora da faixa anterior, toda a climatização futurística expressa agonia e medo de tempos que estão por vir. Mas são sentimentos particulares de cada um, uma experiência única. Bora ter a sua? Então, pessoal, do Lucas Indebris, como é o álbum assim, mais extremo no sentido old school da banda, mas já apresentava ali toda essa versão. E é engraçado que hoje vivemos tempos de IA, né? Parece que a banda ali atrás já estava cantando a bola, viu, gente? E cantou a bola. Cantou a bola. Será que pode dizer que eles inventaram a roda? Porque ninguém falava sobre isso na época e eles estavam falando sobre temas que hoje é a mais pura realidade, né? A próxima faixa, Stellar Necropolis, é a faixa aí que o Vlad falou, né, que vai ter um vídeo logo aí. Começa arrastada, sombria, riffs marcantes na linha Carcass também, Morbid Angel, com um trabalho vocal que transpira medo e agonia. Em meia velocidade que se torna presente, a música alterna momentos e situações de peso e camadas distintas, trazendo muito à mente o álbum anterior, The Unknown Knows. Se escutar com a atenção devida, você se enxerga no futuro em meio a robôs gigantes e prédios destruídos, e uma guerra de morte e destruição. O clima dessa música, aliado ao peso, pega na alma, atiça nossa sensibilidade e imaginação ao desconhecido. Pessoal, é uma experiência incrível, uma faixa atrás da outra. Tanto é que a próxima é Memory Hunter. Começa com uma mistura de sonoridades que a princípio nos faz ficar alerta em qual contorno essa música seguirá. Carregada, tenebrosa, pesada, sombria, até que aos 2 minutos acelera sem ficar aquele bate-estaca brutal, mas bem acelerada, com riffs trash na linha final que o separa do death, sabe? Aquele trash que está no limite do death, brutal. Parece que o vocal do Vlad deixa a canção mais distorcida ainda. Ouvindo com muita atenção e uma parte mais arrastada, cheguei a sentir uma referência à banda Messiah, uma banda aí dos anos 80 também que praticava meio que um black metal, né? Mas a música acaba ficando bem mais brutal e segue mantendo o excelente nível do álbum. A próxima faixa é a faixa título, Hermetic Creation, e chega o momento da faixa título do álbum, com efeito futurístico extraído da guitarra do Vlad. Assim começa uma das melhores faixas do álbum. Nesse momento, o clima futurístico e de ficção científica é o mais explícito do álbum, é a parte que mais retrata, né? Trabalho de bateria merece destaque, parece que está mais na cara, né? Essa música tem um solo bem limpo e bem encaixado. Nessa atmosfera, embora curta, brutaliza totalmente lá pelos 3 minutos e 40, na hora do refrão de Hermetic Creation. Chega a ter um ar de Entombed, né, em alguns momentos. Interessante é que essa música é brutal e introspectiva, até em seus momentos iniciais, que são os mais arrastados. E se você estiver dentro do clima do álbum, o efeito sonoro que tem no final, embora simples, é perturbador. Um efeito sonoro, ouça a faixa lá no fim,
depois vocês falam para mim aí. A próxima faixa, a 7ª, Varginha's Paradox. Fala sobre Varginha e o mistério da ufologia que aconteceu na cidade décadas atrás. Quem aí se lembra ou já ouviu falar do ET de Varginha? Pois é, foi muito difundido na época, isso tem rico material aqui no YouTube mesmo, vocês podem procurar, e essa faixa fala disso, né? E também é um dos melhores, né, riffs de abertura do álbum. Muito pesado, um thrash / death incrível, bem o estilo que adoro. O vocal parece estar mais brutal ainda, cadenciado e brutal, paletadas mais insanas, uma das faixas que eu mais ouvi do álbum. Ao mesmo tempo, essa música é muito trabalhada, me remeteu à fase do Lux in Tenebris, chega a acelerar, mas continua técnica e trabalhada. Bem old school, uma das melhores faixas do álbum. Ela se mantém com um alto nível do início ao fim, tanto na parte mais cadenciada como na parte rápida. É uma faixa bem interessante, muito boa. Acho que é a que eu mais ouvi. Né? Tem aquela faixa que você ouve mais. Né? A 8ª é The Arcane Covenant. E o massacre sonoro continua com um começo tenso e tenebroso, riffs extremamente pesados e criativos, uma música carregada de criatividade, um instrumental bem estilo death, na forma que era praticada lá pelos anos 80 e 90, com aquele toque de experimentalismo que só o Mordeth consegue empreender. Tenebrosamente arrastada, é uma grande faixa que mantém o alto nível do álbum. As quebradas e climatizações tornam o álbum ainda a faixa mais aterradora. Sem dúvida. Estamos chegando ao final, pessoal. Final do álbum aí, com a 9ª faixa, Beyond the Cosmic Veil. Seguindo a mesma fórmula sonora da faixa anterior, começa na manha, ultra pesada, um doom com doses cavalares de peso. Uma banda não só extrema na musicalidade, mas na atitude também. A porradaria cobre solta lá pelos 2 minutos e 40, lembrando um pouco até o Napalm Death, né, da fase do Utopia Banishment. Me remeteu, sabe? O massacre sonoro, um dos maiores petardos do álbum, em minha opinião, e uma das melhores faixas com certeza, né? Tem partes, como todas as faixas que tem, a ambientação que a banda se propõe a fazer. Mas é incrível o clima sombrio que o Mordeth consegue transmitir, não só nessa, como em todas as faixas, né? Uma grande faixa, uma das melhores do álbum, na minha opinião, também. E o álbum fecha com Death of Everything, né? E o álbum chega ao fim, onde o final sombrio da faixa anterior se conecta ao início dessa faixa. O final da anterior se conecta ao início dessa, né? Vlad logo de cara escancara o ódio através de sua voz, cantando de forma arrastada, como uma criatura totalmente ensandecida. Uma faixa bem curta, que fecha o álbum exatamente como ele abriu em relação à primeira faixa, Lux in Tenebris. E é isso, pessoal. Resenha feita. Aqui é um álbum que vai ficar para a posteridade, é um álbum que vai marcar uma virada de chave no metal nacional. É um álbum que tem que expor o Mordeth para o mundo cada vez mais, né? Com certeza, em épocas de tecnologia, em épocas de plataformas digitais, com certeza isso já rola lá fora, né? Mas, gente, é um álbum que tem que ficar aí na prateleira de vocês. Isso aqui é um marco tanto de parte lírica, de parte instrumental, de parte gráfica. O que a banda fez aqui ao longo dos anos, entre Drunk No Nose pra cá, foi muito trabalho e suor, injetando dinheiro, às vezes até de onde não tem, para criar para nós, headbangers, essa experiência que o metal extremo, só o metal extremo brasileiro pode proporcionar. E espero que vocês que chegaram até o final dessa resenha aqui, tenham curtido bastante, acessem a página da banda e se debulhem de ouvir isso aqui, tá bom? Se precisarem do contato do Vlad aí para comprar o material, fala comigo que eu passo o contato do Vlad sem problema nenhum e vocês vão ter em mãos aqui uma história, um pedaço rico da história do metal nacional que vai ficar aí pro futuro, pessoal. E esse vídeo aqui também, espero que fique aqui no YouTube e aos poucos as pessoas vão descobrindo e ver do que se trata. Vai estar linkado aqui o primeiro vídeo que eu fiz da banda, com os 3 primeiros álbuns, mais os EPs que lá estão. Eu já falo do Mordeth há algum tempo, e com muito orgulho falo desse álbum, desse vídeo bem completo, né? E vai ter um clipe agora de Alien na sequência, tá bom? Então o que eu posso dizer? Mordeth na orelha, metal na veia, e bang your head, galera, sempre segue o clipe aí. Muito obrigado, Headbangers!
Distant stars, light to fill some cosmic scars.